Na escola, ela era ótima aluna, mas ela era conhecida por defender os mais fracos contra os encrenqueiros. Então ela era briguenta por enfrentar aqueles mais fortes que ficavam judiando dos mais fracos. E os pais dela nunca ficavam zangados porque sabiam o motivo que a levava a envolver nas brigas na escola, que era sempre para proteger aqueles que não podiam se defender. Então, desde a infância, ela sentia a necessidade de proteger os mais fracos. No final do jardim da infância, ela cuidava de uns 10 coelhos que a família tinha em um cercado no jardim. Então ela cuidava, alimentava e brincava com esses coelhos. E ela percebeu que os animais sabiam instintivamente em quem confiar. Mas ela não tinha a menor ideia de como, de tempos em tempos, tinha ensopado de coelho no cardápio. Teve um dia que o pai dela decidiu diminuir a quantidade de animais e manter apenas uma quantidade mínima em casa. E numa manhã, o pai pediu para a mãe dela fazer um coelho assado. Pediu para Elizabeth levar um dos coelhos para o açougue, na ida para a escola, e passasse lá na volta, quando voltasse para o almoço. Só quando ela voltou para casa com o coelho, que ela descobriu como os coelhos passavam a fazer parte do cardápio dela. A partir de então, ela se negou a comer coelho. E os dias foram passando, até que restou apenas um coelho, o favorito dela, aquele que ela chamava de Black. Era um coelho preto. E chegou o dia que ela mais temia. E ao pegar esse coelho, ela colocou esse coelho no chão e disse: fuja. Mas o coelho não saiu do lugar. Então ela levou o coelho para o açougue e se arrependeu de não ter se despedido dele. A Elizabeth percebeu que tudo o que estava acontecendo na vida dela eram sementes que estavam sendo plantadas para o futuro trabalho dela. Tudo fazia parte do plano, que eu comentei até no início. Mas naquela época ela não entendia isso e passou a se sentir mal, culpando o pai por aquele sentimento. E na volta da escola, nesse dia, o açougueiro disse: que pena você ter precisado trazer essa coelha. Em 1 ou 2 dias ela teria tido filhotes. E só então ela descobriu que o Black, na verdade, era fêmea. E isso a fez sentir pior do que já estava se sentindo. E quando ela levou o coelho de volta para casa, via a família dela comer o coelho dela. E ela não chorou, porque ela não queria que os pais soubessem o quanto a haviam feito sofrer. E assim ela começou a pensar que os pais não a amavam. E por esse motivo, ela tinha que aprender a ser mais forte que todo mundo. E quando o pai parabenizou a mãe pela deliciosa refeição, a Elizabeth disse para si mesma que se ela fosse capaz de aguentar aquilo, seria capaz de aguentar qualquer coisa na vida. Então ela foi crescendo e ela montou um porão na casa dela, que ela chamou de hospital, onde ela cuidava dos animais feridos. E ela encontrava esses animais feridos no campo. Então ela trazia para casa, lá para o hospital dela, os pássaros, os gatos, até cobra, sapo, ela levava para casa para poder cuidar. E para aqueles que não sobreviviam, ela também criou um cemitério para eles também. Então na infância, ela já tinha desejo de cuidar dos seres vivos, começando pelos animais. E no 3º ano da escola, a turma foi apresentada uma nova amiga, a Suzy. Era filha de um médico que acabara de se mudar para a cidade. Só que alguns meses depois, a Suzy adoeceu e parou de ir para a escola. Pela cidade se espalhou a notícia que ela tinha ficado gravemente doente.
E todos na cidade culpavam o pai pelo pai não conseguir curar a filha, porque o pai era médico e achavam que o pai tinha a obrigação de curar a filha. Então, enfim, quando a Suzy morreu, a Elizabeth notou que as cortinas do quarto dela estavam fechadas. Então a Suzy não pôde ver o sol, não pôde ver os pássaros, a árvore, não pôde ver a natureza. Ou seja, ela ficou isolada do mundo e ficou isolada de todos. E um pouco tempo depois, teve um caso da morte de um dos amigos dos pais de Elizabeth. Ele caiu de uma macieira e quebrou o pescoço, mas não morreu de imediato, não morreu na hora. Os médicos disseram que não podiam fazer mais nada e insistiu para que ele fosse levado para morrer em casa. E assim teve tempo de todos os amigos e parentes se despedirem dele. E no dia que Elizabeth e sua família foram visitá-lo, ele estava cercado pela família e pelos filhos. E lá no quarto tinha flores silvestres. E a cama desse fazendeiro foi colocada numa posição em que ele podia ver pela janela os campos e as árvores frutíferas no quintal. E essas árvores frutíferas foram árvores que o próprio fazendeiro tinha plantado e cuidava deles. Então era o resultado do trabalho que o fazendeiro tinha realizado. Então Elizabeth pôde verificar que ele foi tratado com dignidade, foi tratado com amor e paz, deixando uma boa impressão para ela. E ela comparou a morte do fazendeiro com a morte da Suzy. E quando ela escreveu o livro, ela descreveu a morte do fazendeiro como uma boa morte, porque ele foi cercado por amor, foi cercado por respeito, por dignidade e afeição. E a família dele pôde dizer tudo o que tinha que dizer, chorou pela morte dele sem arrependimentos ou questões mal resolvidas. Então esse foi apenas o começo da vida cheia de sofrimentos da Elizabeth.